Olá, sejam bem-vindos ao ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje eu vou conversar com o Juliano Bittencourt, CEO da Be Green. Be Green vem ganhando espaço em várias capitais do Brasil com um projeto de fazendas urbanas. Vamos entender melhor e o próprio Juliano vai hoje contar para a gente como é que nasceu a Be Green e qual é a especialidade, enfim, da Be Green, que produz já hoje alimentos sustentáveis em várias capitais do Brasil. É isso, Juliano? Seja bem-vindo ao ABCD ESG. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. A gente faz fazendas urbanas. Nada mais é, em termos simples, de trazer a fazenda para dentro da cidade. Até 2050, o mundo vai ter em torno de 10 bilhões de pessoas. A gente precisa produzir mais alimento, utilizando menos recurso natural, e é isso que a gente faz ao trazer a fazenda para dentro da cidade. A gente produz com muita tecnologia todos os tipos de folhosas e frutos, como tomate, berinjela, pepino, pimentão. A gente faz isso dentro de estufas fechadas, com alta tecnologia, onde a gente produz 28 vezes mais por metro quadrado do que um produtor convencional, utilizando 90% menos água e reduzindo o desperdício que hoje, nessa cadeia de ultraperecíveis, de folhosos, legumes e frutos, que no Brasil gira de em torno de 70%, a gente reduz o desperdício para 2%. Ou seja, a gente leva um produto mais fresco, mais saudável, mais sustentável para a mesa do consumidor, utilizando menos recurso e no meio da cidade. E hoje a gente já está em 8 cidades, 5 capitais, e a gente produz dentro de shopping centers ou dentro de empresas. Então a gente faz isso nesses 2 lugares. Bom, nesse modelo a gente poderia transformar esse estúdio aqui num lugar para produzir esses alimentos, não é verdade? Exato, a gente tem 2 tipos de produção, tanto a produção indoor, que a gente utiliza LEDs para produzir em níveis diferentes de produção, quanto a produção outdoor mais fechada. A gente utiliza estufas, que a gente aproveita a luz solar para poder produzir as nossas hortaliças. Então esse estúdio pode ser, assim como a laje do prédio, poderia ser também um espaço que a gente produziria hortaliças. Juliano, você mencionou alta tecnologia. O que é exatamente a alta tecnologia empregada nesses projetos? Hoje, um produtor convencional no campo, ele não faz o controle da temperatura, ele não faz o controle da umidade, o controle de irrigação, o controle do pH e o controle da condutividade do campo. Então, se acontece uma chuva ou se acontece muito sol, ele não consegue controlar o meio ambiente. Quando a gente traz isso para dentro de uma estufa fechada, e com a nossa tecnologia de controle, a temperatura se mantém estável, a condutividade, né, o nutriente que a planta recebe é um nutriente constante, e a gente consegue produzir tanto no sol quanto na chuva e não tem instabilidade de produção ao longo do ano. A gente produz praticamente o ano todo a mesma quantidade de hortaliça, né? E hoje, com a mudança climática, a gente vê, por exemplo, há 2 semanas atrás, teve geada no sul de Minas e no interior de São Paulo, coisa que não aconteceria para setembro, né? E vai ficar cada vez mais constante isso. Então a gente dá uma constância de produção, uma alta produtividade, utilizando menos recurso para produzir. Bom, alta tecnologia não necessariamente é uma tecnologia muito cara, né? Vocês, na verdade, estão desenvolvendo inovações que propiciam maior produtividade, maior eficiência nos usos desse recurso, é isso? A gente tem um software nosso que controla a temperatura, umidade, condutividade, pH, e a gente atua nisso. Então, no campo aberto, você não consegue atuar em relação à temperatura. A gente tem exaustores, tem controle de umidade, para poder fazer uma atuação e deixar aquele espaço controlado. É uma tecnologia que ela já é difundida em outros segmentos que a gente utilizou para a produção de hortaliças. Hoje ainda é uma tecnologia que não é tão difundida pelo custo, mas eu espero que nos próximos anos outros produtores possam vir utilizar essa tecnologia. Isso foi um desafio para vocês se estabelecerem? Acho que é interessante você contar como é que nasceu a Be Green,
Porque acompanhando um pouco da história, vocês fizeram muitos testes, né? Lá dentro da própria fazenda primeiro, para depois começar o empreendimento? Exato. A gente já nasceu com o propósito de levar alimentação saudável, sem agrotóxico, sem desperdício para a população. E para isso, a gente teve que desenvolver a tecnologia, entender qual que eram os controles, como que o mercado funcionava e como que o desperdício acontecia. Então, o desperdício hoje ele acontece na cadeia. Tem um produtor aqui e o consumidor aqui. Entre o consumidor e o produtor, existe 4 a 5 elos dessa cadeia. E aí acontece o desperdício. Então, quando a gente traz a fazenda para dentro da cidade, a gente reduz essa distância. Mas não só isso, a gente nasceu também para conscientizar as pessoas de que um produto saudável pode ser gostoso. Então, nas nossas fazendas de shopping center, a gente recebe crianças e adultos para aprenderem um pouco mais como que a gente produz, como que a gente usa tecnologia para produzir mais com menos recurso natural e, além disso, entregar um produto fresco, de qualidade e saboroso. Então, o nosso produto, a gente tem casos, né, de pessoas que relatam que o produto é super saboroso, que nunca tinham comido alface antes e que comeram com Be Green. E a gente nasceu em 2017 em BH e de lá para cá a gente abriu mais 7 fazendas, né? Então, hoje a gente tem 8 fazendas. Foi uma expansão acelerada e eu acho que quanto melhor para o mundo, mais fácil é expandir. Então, que a gente continue propiciando coisas boas para o mundo. Bom, mas você menciona o primeiro projeto em BH. Uma fazenda mesmo? Ou foi um shopping, um parceiro? Como é que foi a escolha desse primeiro lugar aí? A gente começou numa fazenda convencional, entendendo como que era produzir no campo, como que o campo desperdiçava água, né, por uma irrigação não ser direta, ela ser na terra e não ser na planta. A gente foi entendendo a tecnologia, entendendo a cadeia, para só então conseguir levar o projeto para dentro de um shopping. Fazer dentro da cidade, aos olhos de pessoas, né, que ali no shopping a gente recebe 1.500 crianças por mês para visitar a fazenda, precisava com toda certeza que aquilo funcionava. Então a gente ficou 1 ano e meio testando para ter certeza e levar para dentro do shopping. E aí passamos por Ceasa, passamos por vender direto no supermercado, passamos por vender direto para o restaurante, até entender o modelo de negócio e aí conseguir produzir mais, utilizando menos recursos e, mais do que isso, reduzindo praticamente a emissão de CO2. Esse primeiro empreendimento, ele já foi dentro do shopping? É um empreendimento indoor? Ele foi no teto do shopping, por exemplo? Como é que você... Ele é no segundo piso do shopping, mas ele é aberto. Ele é outdoor, mas uma estrutura totalmente fechada. É uma estufa totalmente fechada. E nesse primeira fazenda nossa, dentro de um shopping, a gente adicionou um restaurante de comida saudável e um mercado de produtores agroecológicos. Então, tudo aquilo que a gente não produz, a gente convida produtores a venderem nesse mercado para que as pessoas consigam encontrar produtos saudáveis, sustentáveis, sem agrotóxico, além daqueles que a gente produz. Um portfólio mais completo. Exato. Né? Agora, existe uma metragem mínima que é necessário para o desenvolvimento de um projeto como esse? A gente hoje produz a partir de 1.000 metros quadrados. Então, a nossa menor fazenda fica aqui em São Paulo, dentro de um shopping, no Plaza Sul, e a maior fazenda fica em Salvador, dentro do shopping da Bahia, lá em Salvador. E agora a gente está construindo uma fazenda dentro de uma empresa, no interior de São Paulo, que vai ser a nossa maior fazenda, em torno aí de 4.000 metros quadrados. Então, a gente tem fazendas a partir de 1.000 e o céu é o limite no tamanho das fazendas. Esse é uma metragem mínima ou é possível fazer num tamanho menor ainda? É a metragem mínima para ser viável economicamente falando, porque os custos de se montar uma fazenda, eles precisam ter um payback mínimo. E a gente tem um custo fixo que é gente, energia, água e nutrição. E aí esse custo ele se dilui a partir de 1.000 metros quadrados. Nesse sentido, as plantas, as sementes que vocês utilizaram são específicas? É necessário algum tipo de especificidade para esses produtos que vocês vão gerar? Ou é um produto igual ao que é produzido nas fazendas ao ar livre, por exemplo? Não, a gente selecionou as nossas sementes na Holanda. Então a gente importa semente da Holanda. A Holanda é um celeiro no mundo em questão de flores
e horticultura. E a gente trouxe para o cultivo apenas hortaliças com maior sabor. Então, assim, alface tem sabor diferente? Tem. Então você tem a alface lisa, a crocante, a romana, a frisée, a americana, e elas têm diferentes texturas e sabores. E a gente trabalha só com hortaliça baby, para justamente entregar um sabor mais qualificado para o consumidor e que ele não precisa cortar as folhas, ele coloca a folha inteira. Além disso, a gente produz mostarda japonesa, couve japonesa, couve kale. São todas hortaliças não convencionais no nosso dia a dia, na nossa salada do brasileiro. A salada brasileira é muito focada em tomate e alface crespa. A gente tenta trazer um mix de produtos para que a salada fique saborosa aos olhos e ao paladar. E aí, tomate, por exemplo, a gente produz 5 tipos de tomate. A gente tem um tomate que chama de tomate tigre, que ele é preto. Então, assim, é um tomate diferente. A gente tem um tomate amarelo grape. E a gente vai combinando vários tipos de itens para dar um sabor mais realçado no prato do nosso consumidor. Aqui no Brasil tem paralelos que vocês encontraram interessantes ou ainda é necessário buscar alternativas lá no exterior? Hoje, no Rio Grande do Sul, tem uma empresa de sementes brasileira que está desenvolvendo sementes também com muito mais sabor e com novos tipos de cultivares. Então, há um tempo atrás, a gente produziu abobrinha italiana, como se fosse italiana, metade verde e metade amarela. Então, a gente vai brincando com as cores e com os sabores para entregar algo diferente na mesa do consumidor. Bom, a gente vai para um primeiro intervalo aqui no ABCD ESG e voltamos na sequência conversando com o Juliano Bittencourt da Be Green. Até já! Muito bem, voltamos com o ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje conversando com o Juliano Bittencourt, que é o CEO da Be Green. Nós estamos conversando sobre fazendas urbanas. Como essas parcerias que vocês estabelecem? Me parece que a escolha do parceiro aí, seja um shopping, uma escola, uma empresa, é uma parte fundamental desse modelo, porque, na verdade, vocês têm aí um projeto que interage com uma comunidade, né, Juliano, é isso? Exato. Hoje, o shopping center ele é escolhido por a área que ele ocupa, o entorno da comunidade, o volume de gente que mora em torno daquele shopping e, obviamente, se o shopping está alinhado com as nossas práticas e propósito de sustentabilidade e impacto social. É por isso que a gente escolheu alguns shoppings onde a gente está hoje, com a Aliança Sonai. Um outro ponto, dentro de fábricas e escritórios, a gente tem hoje uma fazenda dentro da fábrica da Mercedes. E esse modelo, ele serve para entregar hortaliças direto para o refeitório da fábrica. Em contrapartida, a gente entrega um relatório para a fábrica, mostrando quanto que ela economizou de água, quanto que ela economizou de CO2, quanto que ela deixou de emitir de lixo para o aterro sanitário. Porque, não sei se você sabe, quando os refeitórios de fábricas compram hortaliças, eles desperdiçam de 30% a 35% dado a cadeia. Então, quando a gente está ali do lado da fábrica, a gente tem apenas 2% de desperdício. Então, a gente deixa de emitir lixo, deixa de emitir CO2, deixa de consumir água. Então, o que a gente escolhe, esses parceiros, são parceiros alinhados com o nosso propósito. O propósito de entregar um alimento mais saudável com menor impacto para a natureza. Bom, Juliano, nesse sentido, vocês atraíram também uma outra vertente que é as visitas. São as visitas para as fazendas urbanas aí. Isso também é uma outra oportunidade aí de levar a mensagem, né, da produção sustentável, o alimento saudável, trazendo crianças para aprender sobre um projeto como esse. Como é que nasceu também essa oportunidade de se integrar como uma alternativa de educação e de lazer, de talvez turismo também nessas fazendas urbanas? É bem legal você comentar sobre isso, porque ela surgiu, a gente já tinha o desejo, a gente achava que não ia ser algo
tão factível. Mas quando a gente inaugurou a fazenda dentro do shopping em BH, fez fila para conhecer a fazenda no dia da inauguração, com festa e show rolando. Gente, mas não é possível que as pessoas querem conhecer e querem perder o show para conhecer. E a gente começou a receber ligações de escolas querendo fazer a visita. E a gente abriu a fazenda para visita e aí a gente começou a entender a demanda da escola. A gente achava que ia ser uma visita simples, mas a gente começou a entender que a demanda da escola era trazer o conteúdo programático da criança, do adolescente que estava aprendendo, para ele aprender dentro da fazenda. E aí a gente criou, com base na Base Nacional Comum Curricular, todo o conteúdo programático onde as crianças, em vez de visitar a fazenda, elas vão para a fazenda aprender enquanto brincam. E a gente chama isso de edu-entretenimento. E aí, quando a gente faz isso, a gente impacta e desperta a consciência das crianças e dos adolescentes, aonde que eles aprendem um pouco mais sobre o conteúdo que eles estão estudando na escola, mas também aprendem sobre sustentabilidade e como que a gente precisa construir um mundo mais saudável e mais sustentável para o futuro. Bom, no caso do shopping, isso acabou sendo uma oportunidade, um ganha-ganha para todas as partes aí. E a empresa? Como é que a empresa se integra num projeto desse tipo? Bom, essa semana que vem a gente vai receber 150 crianças no escritório do iFood, onde a gente tem uma fazenda, para descobrir um pouco mais sobre a fazenda. E lá no iFood, além dessas visitas, a gente doa grande parte da produção para o banco de alimentos. Então você tem um impacto social gigantesco. Dentro da fábrica, a gente também consegue entregar um impacto social, porque aqueles colaboradores que estavam ali não teriam oportunidade de comer uma hortaliça fresca, saudável e no mesmo preço da hortaliça convencional. Então a gente leva para dentro da empresa um impacto alimentar gigantesco, com o mesmo custo da empresa anterior, somado a isso, o que eu chamo de Green Bonus, os bônus verdes, os prêmios verdes, que é redução de CO2, redução de desperdício, redução de consumo de água, e aí eu acho que é um ganha-ganha-ganha. Ganha a Be Green, ganha a empresa e ganha o colaborador. Bom, nesse sentido, a empresa, ela viabiliza também um projeto como esse com a Mercedes ou com outras empresas que vocês tenham feito. Ela viabiliza também a distribuição desses alimentos, porque depois tem que escoar. Esse alimento não pode se perder, né? Exato. No caso da Mercedes, a gente entrega diretamente para o refeitório, então alimenta 8.000 colaboradores por dia no refeitório da fábrica. No caso do iFood, vai para o refeitório e também para doação. Então, o iFood, dentro da estratégia dele, ele doa. No caso de outras empresas, a gente está trabalhando tanto com a doação quanto com destinação para o refeitório. E é uma demanda, né? É uma demanda que as empresas têm de ter produto saudável e que tem impacto reduzido no meio ambiente e que eleva a consciência do colaborador para um produto de saudabilidade. Nesse sentido de economia circular, Juliano, a gente pode pensar que esse projeto ele pode se estender para várias partes de uma mesma comunidade, variando culturas, variando cultivares, aí, como você já falou? Sim, a gente tem no portfólio em torno de 40 cultivares hoje. E aí a gente trabalha esses cultivares de acordo com a necessidade da comunidade no entorno. A gente varia isso para ser ou mais frutos, ou mais folhosas, ou mais temperos, de acordo com a demanda do entorno. E a gente sempre busca o maior yield, né? O maior produtividade por metro quadrado. Hoje a gente tem uma produtividade altíssima, né? 28 vezes mais por metro quadrado do que um produtor convencional, justamente porque a gente utiliza tecnologia, mas a gente busca cultivares que entregam maior produtividade. Bom, nesse sentido de integrar, você já mencionou shopping ou grandes empresas, junto com um projeto como esse, onde vocês entram com um modelo, com a tecnologia, ou há oportunidades para as outras empresas, pequenas, médias, se acoplarem nesse projeto também?
Sim, hoje a gente entrega grande parte das nossas hortaliças são para pequenos e médios restaurantes. Então, as nossas fazendas de shopping center, elas basicamente atendem pequenos e médios restaurantes do entorno e até mesmo da praça de alimentação do shopping. E aí a gente consegue dar acesso também aos restaurantes que antes consumiam hortaliças com desperdício, com agrotóxico, terem acesso a uma hortaliça de qualidade e um bom preço. Bom, os alimentos no mundo todo sofreram aí por conta dos impactos da pandemia e também até agora por conta do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Há dificuldades no fornecimento de matéria-prima, de insumos, de fertilizantes, uma série de produtos que são utilizados para os cultivares. Nesse sentido, como foi atravessar esse período? Porque vocês nasceram antes da pandemia, né? Foi um desafio? Com certeza, foi um grande desafio. Acho que tem dois desafios aqui. Um primeiro foi que a gente entregava para restaurantes e os restaurantes fecharam. Então a gente teve que descobrir um novo canal de vendas. E a gente foi entregar para as pessoas nas casas delas. E o outro impacto que a gente não sentiu tanto foi o impacto da inflação. A gente tem um uso consciente de nutrição. Então, basicamente, a gente não teve impacto com fertilizantes, por exemplo, que viu-se um impacto gigantesco na cadeia. O outro também é que a gente utiliza por metro quadrado pouca mão de obra comparado ao campo. Então a gente conseguiu manter todo mundo bem, todo mundo saudável para trabalhar. E a gente não ajustou nosso preço durante a pandemia. Então a inflação do alimento foi lá em cima, a gente manteve o preço estável durante esses últimos 12 meses. Isso é muito bom para os pequenos negócios, para os restaurantes, para as lanchonetes, para os bares, enfim, porque o produto é um produto que não vem de longe, não tem queima de combustível, não tem riscos no transporte, é uma cadeia, uma economia circular que se beneficia dessa questão logística também, né, Juliano? Exato. Além de economizar combustível, que a gente viu, além da inflação de fertilizantes, foi uma inflação de combustível, a gente não utiliza combustível, então isso é super tranquilo. E não emitimos CO2. Eu estava recentemente num fórum em Nova York sobre clima para o Brasil e 90% do fórum foi falando sobre CO2. E como que a gente consegue, né, no caso da Be Green, deixar de emitir. A gente fez um estudo para a Mercedes, que a Mercedes deixava de emitir 27 toneladas de CO2 por ano ao comprar da Be Green, que está do lado do refeitório. Isso é uma economia gigantesca de CO2. Vocês pensaram em criar uma marca para isso, não? A Be Green é uma marca que pode... que aparece em todos os produtos quando é vendida para o consumidor? Sim, a marca da Be Green ela está sempre em constante aparecer tanto na embalagem para o consumidor final quanto para a empresa. E a gente está criando agora o que eu chamo de IS Enabler. Né? Dentro do tema ISD, o IS a gente está começando a entregar relatórios para as empresas e para os shoppings, quanto de CO2 que a gente deixou de emitir, quanto de água foi economizada, quantas pessoas foram impactadas com a nossa fazenda, e aí a gente sai do discurso e passa para os números no nosso impacto verdadeiro. Fiquei curioso um pouco por esses números. Como é que funcionou um empreendimento desse de 1.000 metros quadrados no shopping? Conseguiu impactar quantas pessoas? Você tem esses números? A gente tem os números de pessoas impactadas diretamente, ou que consomem hortaliça Be Green, ou que visitam a Be Green. Então, uma fazenda, em média, hoje, impacta 3 a 4 mil pessoas mensalmente, direto, né? Sem contar os indiretos. Uma fazenda, como o caso da Mercedes, deixa de emitir 27 toneladas de CO2 por ano. Deixa de consumir mais de 1 milhão de litros de água por ano. Então, a gente está fazendo esses relatórios para entregar para as empresas e para o shopping, para entender como que aquela fazenda impacta não só a comunidade, mas o todo do meio ambiente. Isso no futuro provavelmente vai ser possível compensar com
ou gerar créditos de carbono em projetos desse tipo, né? A gente espera que possa vir a ter créditos. A gente está estudando como fazer ainda, conversando com certificadoras, para que isso possa, de fato, acontecer. Mas só de não ter o caminhão na cidade entregando hortaliça já é um grande sucesso. Sem dúvida, Juliano, foi um prazer conhecer o projeto da Big Green aqui no ABCD ESG. Parabéns aí pelo trabalho e fica aqui o convite para a gente voltar no futuro e conversar um pouco mais sobre iniciativas sustentáveis na produção de alimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, prazer. Muito bem, quero agradecer também a sua companhia acompanhando ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Fique com a gente.